Olá a todas, olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula de filosofia. E o assunto hoje é romantismo alemão. Romantismo alemão é uma corrente filosófica que está aí no finalzinho da Idade Moderna, da filosofia moderna, e dando os primeiros passos já na filosofia contemporânea. Uma das características que marca o romantismo alemão é justamente esse adeus que eles estão dando ao pensamento moderno. O que era o pensamento moderno? O pensamento moderno surge lá com o Renascimento como uma forma de se diferenciar do pensamento que veio antes, que era o pensamento medieval, em que a fé era mais importante de tudo, né? O pensamento moderno, ele tenta trazer a razão como a grande chave de explicação do universo. E os românticos alemães, né, os filósofos do romantismo alemão, tentam questionar um pouco essa questão da racionalidade acima de tudo, né? Por isso que eles são, uma das características do romantismo alemão é esse rompimento com essa racionalidade pura que existe durante o pensamento moderno. Tá? Eles vão duvidar de que a razão seja algo que explique tudo, né? Eles vão trazer alguns elementos que são irracionais para explicar a própria existência, para explicar a existência do homem, para explicar o funcionamento do universo. E eles vão dar muita importância a questões que estão antes da razão e acima da razão, como a vontade, o ímpeto, a aleatoriedade da natureza, né? Os nossos instintos. Então, isso que caracteriza, né, de uma forma geral, o romantismo alemão. Esses aspectos irracionais, né, que também organizam a nossa vida, que também explicam como funciona o universo. Tá? Entre os filósofos do romantismo alemão, a gente vai destacar dois autores, dois principais filósofos. Um deles é Arthur Schopenhauer, que é alemão, e o outro é Soren Kierkegaard, que não é alemão, mas entra nessa corrente, né? O Kierkegaard é dinamarquês, mas ele é um autêntico representante dessa corrente filosófica que ficou conhecida como romantismo alemão. Tá? O Arthur Schopenhauer, que viveu entre 1788 e 1860, ele vai ter o seu ponto de partida com uma crítica ao Hegel. Né? Como a gente está vendo nesses últimos períodos da filosofia, a gente está sempre, os filósofos sempre partem da crítica a algum filósofo anterior. E não é diferente com Arthur Schopenhauer. Ele vai partir de uma crítica ao Hegel, né? Dizendo basicamente o seguinte: para o Hegel, o universo, né, as coisas do mundo, as coisas objetivas, elas funcionam a partir de uma lógica que é a dialética, que é aquela lógica da contradição, da contraposição de opostos que geram uma síntese. Essa é a ideia do Hegel. O Arthur Schopenhauer falou: sinto muito, meu querido, mas não dá para tentar entender lógica nenhuma no universo. O universo não funciona sob nenhuma lógica. A razão não é o fundamento do universo. O universo é caótico, o universo é aleatório. E a gente não pode tentar encontrar uma fórmula para explicar o universo, porque ele não se explica por essas formas lógicas, como a dialética do Hegel. Né? Então o ponto de partida do Schopenhauer é esse. O grande erro, o grande equívoco da obra de Hegel foi justamente tentar dar uma característica lógica para o universo que não é lógico, que é aleatório, que é movido pelas vontades, que é movido pelos ímpetos. Tá? O Arthur Schopenhauer vai escrever uma obra muito importante que vai reunir, vai sintetizar esse pensamento dele, que é A Vida como Vontade e Representação. E, como vontade, ele entende esse ímpeto cego, essa força que é acima das vontades individuais, que não tem ordem, que não tem equilíbrio e que não tem plenitude. E é isso que move o mundo, e não a lógica dialética. Né? O que move, o que faz o mundo funcionar, o que faz o universo funcionar, é uma confluência de diversos tipos de vontades. Essa vontade que é um ímpeto, que é uma força muito maior do que a nossa própria racionalidade. Né?
Então, pro Schopenhauer, o movimento do universo é absolutamente caótico, porque a gente não pode prever a força da vontade, a gente não pode prever o sentido que a vontade vai guiar as nossas vidas, né? A vontade é algo que está acima de tudo, que está acima da própria razão, por isso ela não pode ser explicada por uma lógica racional, né? Mas para os filósofos do romantismo alemão, essa aleatoriedade, esse caos que é o funcionamento do universo pode gerar muitas angústias, pode gerar muito sofrimento, porque a gente não sabe o que vai acontecer e a gente não tem como prever, a gente não tem como se preparar para essa aleatoriedade. Qual que é a solução proposta pelo Schopenhauer, portanto? É aceitar. Aceita que dói menos, meu querido, porque a gente não tem como prever as coisas, a gente não tem como entender essa lógica caótica do universo. A gente tem que aceitar que ele é caótico, a gente tem que aceitar a transitoriedade do universo e a fatalidade das coisas. E o Schopenhauer vai dar como uma das soluções para a gente aceitar essa aleatoriedade do universo, esse caos, essa forma nada lógica de funcionamento do universo. Ele vai dar como uma solução a arte. Por quê? Na arte, o homem cria uma realidade. O homem, a partir da sua criação estética, ele confere um sentido, ele atribui um sentido a algo que na verdade não tem sentido. Essa é uma forma da gente apaziguar os nossos ânimos e entender e aceitar que fora do universo artístico, fora das nossas criações, das nossas criações estéticas, não há sentido para nada, né? Quem confere sentido às coisas somos nós, por isso que a arte, né, as expressões artísticas são uma forma de dar sentido para algo que não tem. Uma outra forma de acalmar o espírito, relaxar, entender essa aleatoriedade, essa transitoriedade do universo, para o Schopenhauer, é tentar conter as nossas vontades. Isso ele vai se inspirar muito nas filosofias orientais, principalmente o budismo, né? O budismo vai ser uma grande influência na obra do Schopenhauer, porque a partir das reflexões feitas pelo Siddhartha Gautama, né, que virou o Buda, o primeiro Buda, e desenvolveu uma filosofia de contemplação, de aceitação, de controle das vontades mais íntimas, né? O Schopenhauer vai ver nessa perspectiva filosófica uma forma da gente acalmar os nossos ânimos, da gente aceitar que o mundo é caótico e que a maior parte das coisas que acontecem no universo não estão sob o nosso controle. Por isso a gente tem que respirar bem fundo, acalmar o nosso ânimo, conter algumas das nossas vontades mais fortes, né? Reprimir realmente algumas das nossas vontades e seguir adiante. Essa é a forma que o Schopenhauer encontra para aceitar essa absoluta falta de lógica do universo. Tá certo? O outro filósofo que a gente vai falar agora é Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard, apesar de ser um representante dessa corrente filosófica que a gente chama de romantismo alemão, ele não é alemão, ele é dinamarquês. Søren Kierkegaard viveu entre 1813 e 1855, poucos anos aí, 40 e poucos anos, né? Mas foi o suficiente para ele elaborar uma obra que foi muito difundida e muito conhecida dentro dessa corrente filosófica que a gente está estudando. O Kierkegaard, ele vai ter um diálogo aí direto também com os filósofos da modernidade, principalmente os filósofos que vão pensar o desenvolvimento científico, né? E ele vai fazer uma crítica à impessoalidade da ciência. A gente voltando um pouquinho aí na filosofia moderna, a gente vai ver tanto o René Descartes no racionalismo, quanto o Francis Bacon no empirismo. Eles são dois filósofos preocupados com o desenvolvimento científico. E tanto Descartes quanto Francis Bacon vão propor um método científico, uma forma
racional de desenvolvimento científico que coloca o indivíduo, o sujeito, distante do processo científico, ou seja, a ciência tem que ser objetiva, tem que ser neutra, né? Os aspectos individuais, subjetivos do pesquisador, do cientista, não podem afetar o desenvolvimento dos procedimentos científicos. Tá? O Kierkegaard vai criticar isso. Ele vai dizer que o sujeito, o indivíduo, ele é uma unidade que faz parte do processo científico, e se faz parte do processo científico, porque sem cientista não há ciência, se faz parte do processo científico, essa individualidade, essa subjetividade deve ser levada em conta também. Então isso vai ser, é claro que o Kierkegaard ele não vai desenvolver isso muito a fundo, a ponto de desenvolver uma outra teoria científica na qual o sujeito é incluído, mas isso vai influenciar futuramente diversas correntes da filosofia do conhecimento que vão levar em consideração esses aspectos individuais, subjetivos do pesquisador, do cientista no processo científico. Um outro elemento que é importante a gente falar do Kierkegaard é a sua noção de angústia. A angústia, para o Kierkegaard, é uma condição humana. O que isso quer dizer? Ele vai dizer que nós, como seres humanos, estamos a todo momento fazendo escolhas, né? A nossa existência se resume a escolher entre o que vai comer no café da manhã, que horas vai acordar, como vai andar, como vai se vestir. A todo momento a gente está fazendo escolhas, né? Algumas mais cotidianas, mais banais, outras mais profundas, como escolher uma carreira, escolher se vai casar, se vai comprar uma bicicleta, enfim. A todo momento a gente está fazendo escolhas. E essa escolha provoca angústia no sujeito. A partir do momento que a gente tem duas opções, o caminho A e o caminho B, e a gente escolhe o caminho A, a gente sofre com a angústia, né? A gente fica angustiado pelo fato de ter escolhido um caminho e não escolhido o outro. A gente nunca vai saber exatamente como é o caminho B, porque a gente escolheu o A, mas a gente vai ficar pensando sobre isso, a gente vai ficar sofrendo com as possibilidades das escolhas. A gente sofre antes de escolher, porque a gente não sabe exatamente o que a gente quer, e a gente sofre depois que a gente escolhe, porque a gente fica pensando naquilo que a gente deixou de fazer, né? Então a angústia é uma característica que faz parte da condição humana para o Kierkegaard, porque a todo momento estamos fazendo escolhas, e essas escolhas nos provocam um sofrimento, né? Tanto de saber o que a gente vai fazer, né? Antes de escolher, como depois de escolher, né? E a gente fica pensando o que a gente deveria ter feito, se a gente fez a escolha certa, se o outro caminho não teria sido melhor, tá? Nesse sentido, o Kierkegaard ele vai falar em 3 tipos de condição do sujeito que escolhe, né? E ele vai chamar essas 3 condições, esses 3 tipos de condição do sujeito, de 3 estádios. Estádios, com D, não é estágio. Estádio, que nem estádio de futebol. Por que eu estou marcando essa diferença? Quando a gente fala em estágio, com G, a gente está falando em etapas. Então, se são 3 estágios, a gente vai passar necessariamente pelos 3, como se fosse um desenvolvimento. E não é isso que o Kierkegaard está falando. Ele está falando em estádios. Ele está falando em 3 lugares, 3 condições diferentes, né, que não necessariamente têm relação uma com a outra e também não estão na mesma linha evolutiva de desenvolvimento. São 3 coisas diferentes, 3 estádios, ele usa essa palavra, por isso que eu estou reforçando, mas são 3 condições diferentes do sujeito que faz escolhas. A primeira condição, ou o primeiro tipo de sujeito que escolhe, é o sujeito estético. O sujeito estético é aquele que abre mão de fazer escolhas. Sempre que possível, ele se isenta de tomar uma decisão importante. Ele joga para o universo, ele joga nas costas dos outros decidir, né? Ele não quer decidir, ele não quer sofrer com a escolha. No entanto, o Kierkegaard vai dizer que ele sofre sim. Ele não vai escolher, ele não vai sofrer para escolher entre A e B, mas o universo ou alguém vai tomar essa decisão por ele. E a partir do momento que essa decisão
foi tomada, o sujeito que abriu mão de escolher vai sofrer justamente porque ele não teve controle sobre as suas escolhas. Então, a angústia, ela está relacionada à fuga, né? O sujeito optou por fugir de tomar uma decisão, mas o universo foi lá e tomou essa decisão por ele. E aí ele vai sofrer do mesmo jeito. Ele vai sofrer com a angústia da escolha. Esse é o sujeito estético. É o sujeito que abre mão das escolhas, mas sofre justamente porque ele não tem controle sobre as suas escolhas. Ele não tem controle sobre a sua própria vida, porque o universo vai tomando essas decisões, ou as outras pessoas vão tomando essas decisões, e esse sujeito que abriu mão das suas escolhas continua sofrendo. O segundo tipo de sujeito que o Kierkegaard vai definir é o sujeito ético. O sujeito ético, ele vai fazer escolhas e vai assumir as suas escolhas e vai sempre buscar uma explicação racional para aquela escolha que ele fez. Vou dar um exemplo, que é o exemplo que o Kierkegaard usa também. Ele vai dizer, por exemplo, um sujeito que resolve se casar. O casamento é uma decisão de extrema importância na vida de uma pessoa. E ele escolhe, aquele sujeito ético, escolhe se casar e ele vai passar o resto da sua vida justificando a sua escolha. Foi a melhor coisa a ter feito, eu não tinha outra opção melhor, foi o melhor para mim, foi o melhor para minha família, né? Ele vai tentar sempre justificar, mas isso não vai fazer com que o sujeito sofra menos. Pelo contrário, ele vai sofrer também, porque ele vai ficar ao mesmo tempo em que ele está justificando racionalmente para si mesmo as suas escolhas, ele está pensando também naquilo que ele deixou de fazer. E se eu tivesse ficado solteiro? E se eu não tivesse feito isso? E se minha vida tivesse sido diferente? E se ao invés de prestar vestibular para filosofia, eu tivesse ido fazer uma viagem para a Austrália, por exemplo? Então, o sujeito ético, por mais que ele busque justificar, assumir a responsabilidade das suas escolhas, assumir as consequências das suas escolhas, por mais que ele faça isso, ele fica também se martirizando, se culpando, pensando naquilo que ele deixou de escolher, pensando se aquela foi realmente a melhor escolha a ser feita. Então, o sujeito ético, embora ele faça a escolha e assuma as suas escolhas, ele vai também sofrer com as possibilidades daquilo que ele não escolheu. Por fim, o Kierkegaard vai falar no terceiro tipo de sujeito que escolhe, né, na terceira forma de condição do sujeito que faz escolhas, que é o sujeito religioso. O sujeito religioso é aquele que dá um salto de fé, aquele que faz um mergulho no escuro no momento das suas escolhas. Aqui a relação do sujeito religioso não é necessariamente um sacerdote, um padre, não tem a ver com isso, mas tem a ver com um salto no escuro, como uma escolha. A gente vai fazer escolhas ao longo da nossa vida e a gente não vai ficar tentando explicar racionalmente as nossas escolhas. A gente vai entregar as consequências dessas escolhas para o universo. Afinal, o universo é que rege o mundo a partir das suas vontades, a partir das vontades que são maiores do que as vontades individuais. Então, o sujeito religioso, ele faz escolhas e não busca um sentido racional para as suas escolhas. Ele aceita a condição de angústia. Ele aceita que vai ser um sujeito que vai sofrer. Isso faz parte da vida, faz parte da condição humana sofrer com as nossas escolhas. Só que não adianta a gente ficar tentando achar uma explicação racional para a escolha A ou para a escolha B. Também não adianta a gente abrir mão de fazer escolhas. A gente tem que fazer escolha, mas a gente entrega para o universo, a gente entrega para a aleatoriedade as consequências dessas escolhas, né? Esse é um pouquinho do pensamento do Søren Kierkegaard. Gente, o que eu tinha para falar hoje é isso, um pouquinho do Arthur Schopenhauer, um pouquinho do Kierkegaard, para a gente dar uma passada, uma pincelada aí sobre o romantismo alemão, essa corrente filosófica que está aí entre a filosofia moderna e a filosofia contemporânea. Gostou do vídeo? Dá um like,
Dúvidas, comentários, só deixar aqui embaixo. Um grande abraço e até mais.